multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até aqui, até o 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Quando nós nos deparamos com esse texto da Bíblia Sagrada, nós começamos a ver como Jesus fez para se manifestar aos seus discípulos. Porque existiam coisas que ele falava e ensinava, mas existiam coisas que não tinha como falar, tinha que fazer. Só assim eles poderiam compreender o que significava. Não é verdade? Porque tem coisas que palavras empobrecem diante da situação, se a pessoa não vê uma ação, não vê aquilo sendo feito. Então a palavra meio que fica... Então Jesus era assim, muitas coisas ele ensinava falando, e muitas das coisas ele ensinava fazendo. A Bíblia fala que Jesus, com a multidão, disse aos seus discípulos: pegue o barco e atravesse ao outro lado do mar, mar da Galileia, ou rio de Tiberiade, rio de Genezaré, que eram os mesmos. E a Bíblia fala que então os seus discípulos entraram dentro do barco e, como ele disse, saíram. E despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar sozinho, se apartou para buscar a presença de Deus. E o barco já estava no meio do mar quando Jesus resolve ir ao seu encontro. Observe que os discípulos tomaram o rumo que tomaram por uma palavra que Jesus disse, por um comando de Jesus. Jesus deu um comando e os discípulos entraram no barco e foram. Eles pouco questionavam as ordens de Jesus. Só perguntavam algumas coisas que tinham dúvida, mas quando Jesus dizia façam, eles faziam. Lembra quando Jesus disse para Pedro de pescar um peixe, que dentro da boca do peixe tinha uma moeda? Pedro simplesmente foi. Então assim, era uma coisa muito... Ele sabia que quando via uma palavra de Jesus, um comando de Jesus, alguma coisa iria acontecer. Porque eles tinham que entrar no templo, pagar o imposto, e o resultado, o dinheiro que eles precisavam estava dentro da barriga de um peixe, que estava dentro do mar, que tinha que ser pescado.
Pedro foi, pescou esse peixe, veio, abriu a boca dele, enfiou a mão, tirou a moeda e veio. Então, às vezes, ter a fé em Jesus é uma coisa assim meio louca, meio doida. Porque na verdade a fé é loucura para muitas pessoas. Porque a fé você visualiza o que supostamente não existe para pessoas normais, ou o que as pessoas não veem. É por isso que Jesus disse que aquele que é guiado pelo Espírito, ele discerne a todos, mas não é discernido de ninguém. Ele consegue ter discernimento das pessoas, de reações, enfim, olhar para alguém e dizer, tá perturbado, tá? Ele consegue ter esse discernimento por causa do excelente que está dentro dele. Mas em contrapartida, ele não pode ser discernido. Os outros não conseguem discernir ele, porque na verdade, o que está dentro dele, e como ele se move, é sempre um mistério. Você nunca sabe o que será o passo seguinte. E a alegria de você servir a Deus, servir a Jesus e obedecer os seus comandos é que sempre você viverá uma nova experiência, um milagre novo. Você sempre vai receber, vai visualizar, vai conseguir viver algo que muitas pessoas não conseguem. Não é que não conseguem porque Deus não tem prazer em dar, é porque elas têm dificuldade em crer. Porque na verdade, a vontade de Deus era que toda a humanidade tivesse contato direto com Ele. É por isso que Jesus veio para quebrar a parede de separação, o véu que nos separava de Deus, para nos conectar diretamente com Ele. A morte de Jesus, ela não é apenas para algumas pessoas, é para toda a humanidade. Para o mais vil pecador que você imaginar. Só depende de atitude dela. Depende dela querer, de ela aceitar. É nisso que se revela o amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão profundo, tão poderoso, que ele havia nos perdido. Não é verdade? Ele havia nos perdido. Deus havia nos perdido. Só que ele não desistiu de nós. Ao ponto de enviar o seu próprio filho, dizendo, eu não suporto viver longe dos meus filhos. Enviou alguém, um filho seu, para morrer, para facilitar o nosso reencontro com Ele, a nossa reconciliação com Ele. Ele sendo o Criador de todas as coisas. Ele veio ao nosso encontro. Aquela questão de você deve dar o primeiro passo, isso não bate com as Escrituras, porque o primeiro passo é sempre de Deus. Sempre foi Deus que deu o primeiro passo em nossa direção. Nunca fomos nós os mais interessados, sempre foi Deus. Nós encontramos Jesus dando uma ordem aos seus discípulos, que de imediato eles subiram no barco e saíram em direção para atravessar o mar da Galileia, sem mesmo saber por quê. Mas ele falou, vamos entrar no barco e vamos ir. Vai, porque eu vou ficar aqui despedido da multidão, depois eu vou ao seu encontro. Então Jesus termina de conversar com a multidão, orar por todos os enfermos, abençoar todas as pessoas, e sobe ao monte, se aparta e busca a presença de Deus em gratidão, adora a Deus, glorifica a Deus, agradece ao Pai por todas as almas, por todas as vidas, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte.
E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco dos discípulos estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você já percebeu que, às vezes, quando nós recebemos um comando de Deus, uma palavra de Deus, e nós saímos em direção àquilo, e as coisas começam a dar errado, você começa a encontrar oposição no caminho, você começa a duvidar dizendo, será que foi Deus mesmo? Porque na nossa ideia, quando Deus falou para a gente ir, é que não ia ter problema nenhum. Na nossa ideia é que nós estamos indo e acabou. Jesus falou para nós fazer. E não vai haver dificuldade nenhuma no caminho. E quando nós nos deparamos com as dificuldades dentro daquele caminho que Jesus disse para nós fazer, nós começamos a duvidar, dizendo, mas é por esse motivo que tem muitas pessoas que param no meio do caminho, desistem do chamado, desistem da promessa, param de viver o sobrenatural de Deus, começam a procurar outros caminhos, atalhos, para alcançar aquilo que Jesus disse para ele fazer, o caminho que ele devia trilhar. Só que esses caminhos, esses atalhos não levarão aonde Jesus disse que tinha que ir, porque só existe uma palavra de comando. É nesse momento que temos que ter prudência. O que vamos fazer? Eu recebi uma palavra, eu vim de lá com uma palavra. Bom, é isso que eu tenho que fazer. Eu não preciso de uma segunda palavra se eu não concluir a primeira. Não chegou ao fim. Quando eu atravessar o mar, chegando para o lado de lá, eu posso receber uma outra palavra, talvez para voltar, ou talvez para pegar outro caminho, mas enquanto ele disse atravesse o mar e me espere lá. Não importa o que está no meio do caminho. O barco não podia ir. O vento soprava ao contrário. As ondas se levantaram. Os discípulos estão ali remando, se esforçando para ir, se esforçando para alcançar aquilo que Jesus havia falado para eles. É nesse momento, queridos irmãos, que a nossa fé tem que funcionar. É nesse momento que a nossa fé tem que se manifestar. É no momento das dificuldades, é no momento do problema, da situação que acontece ao contrário. Nós estamos indo tão bem e de repente as ondas se levantam, o vento se levanta. E se alguém aqui já navegou, sabe o problemão que é você estar remando contra o vento e contra a maré. Se com o motor no barco é difícil de você tem que ter habilidade para alcançar o objetivo, porque senão você afunda. Imagine remando. É nesse momento que a tua fé, escute isso, o que é fé? Fé não é a negação da existência de um problema. A fé é saber que, além desse problema, além dessa realidade que está estabelecida, existe uma outra realidade, que é a de Deus. A fé não é a negação de que o câncer não existe.
existe, a paralisia não existe, a doença não existe. Não é a negação dessas coisas, mas é a força absoluta de superar todas essas coisas. Fé é viver além da realidade material. Fé é você viver além daquilo que você está vendo. Porque na verdade, queridos irmãos, nós não podemos nos mover por aquilo que vemos. Temos que nos mover por aquilo que, pela palavra que foi liberada para nós. Nós não podemos nos mover por aquilo que sentimos. Nós temos que nos mover pela palavra que foi liberada para nós. Nós não podemos nos mover pelo que as outras pessoas estão falando. Nós temos que nos mover por aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não podemos nos mover por aquilo que os meus olhos estão vendo agora. Eu tenho que me mover por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque além da realidade de agora, os olhos de Deus estão muito mais além do que isso. A palavra de Deus te levará. É por isso que nós temos que estar fixados nessa palavra. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho, eu tenho a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar ao meu respeito, eu tenho a palavra de Deus. Eu sigo a palavra de Deus. E vou te falar uma coisa, querido irmão. Se você ficar parando para dar justificativa para muitas pessoas, você acaba perdendo a sua fé. Porque as pessoas nunca vão olhar para você como você olha para as coisas. As pessoas vão olhar para você pelo teu passado. As pessoas vão olhar para você pelas coisas que elas conseguem só visualizar. Elas nunca vão olhar para você como você olha para as coisas. Porque os teus olhos estão postos em Deus. Então elas nunca conseguirão olhar em você através dos olhos de Deus. Exceto se elas tiverem a mesma fé, professar a mesma fé que você e viver o mesmo nível de intimidade que você vive. Caso contrário, elas nunca poderão enxergar você como a palavra de Deus enxerga. E a vontade de Jesus Cristo para nossas vidas é que nós andamos segundo a sua palavra. Porque quando ele disse uma coisa, já é. A fé é que chama as coisas que não são como se elas já fossem. A fé é que faz você enxergar as coisas quando ninguém enxerga. A fé não depende do estado em que você está. Se está em um nível elevado financeiro, está tudo bem, não tem nenhum problema, as coisas não, a fé não depende. Na verdade, a fé ela se manifesta quanto mais problema houver, mais ela se manifesta, porque a fé ela é um escudo. Quando a fé se manifesta, ela te bloqueia dos ataques. As pessoas falam e você não se move, porque a fé te protege, a fé te guarda. Interessante, é isso que Jesus está ensinando nesse texto os seus discípulos, a viver segundo o que ele diz na sua palavra, obedecendo.
vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. E como é que Jesus dirigiu a eles? Caminhando sobre as águas. Aleluia, Jesus. Como é que Jesus foi até os seus discípulos? Os discípulos estavam ali cansados, a Bíblia não relata se eles estavam nervosos ou murmurando, coisa parecida. Mas a verdade é que eles estavam impedidos de prosseguir. Porque a Bíblia fala que eles estavam açoitados. A quarta vigília da noite. Observe que era tempo, meu irmão. Quarta vigília da noite era ao amanhecer. Ou pelo menos equivalia a de 3 da manhã às 6, ao nascer do sol. Ele saiu de lá à tardezinha. Eles estavam remando há muito tempo. Eles estavam lutando há muito tempo. E aí Jesus vem, resolve vir em direção a eles para dar socorro para eles. Mas como é que Jesus veio dar socorro para eles? Não veio de maneira natural. O teu socorro não vai vir de maneira natural. A tua resposta não vai vir de maneira natural. O que Ele vai fazer por você, a resposta que você vai ter, vai ser de maneira surpreendente, porque será de maneira sobrenatural. Glória a Deus. O caminho como Ele vai se manifestar para você, talvez te assuste no princípio, talvez te assuste da maneira como está vindo. E na verdade, as coisas de Deus, a maneira como Deus faz sempre é assustadora mesmo. É assustadora, mas é consoladora. Nos assusta pela maneira com que se faz, como se fez, como se manifesta, o caminho que procura, como chega até nós. Ela nos assusta muitas vezes porque os nossos olhos estão postos em maneiras diferentes, estamos imaginando de maneira diferente. E Ele resolve aparecer caminhando por sobre as águas. A maneira como virá em tua direção será de maneira poderosa. Será de maneira poderosa. Apocalipse disse que o anjo do Senhor, com salvas de ouro, colhem as orações dos santos e leva aos céus. E de repente de lá é visto como bolas de fogo descendo outra vez em direção ao seu povo. Está dizendo que aquilo que você ora, aquilo que você pede, aquilo que você busca, elas não são jogadas fora e nem dispensadas. Elas são levadas de maneira carinhosamente até o trono de Deus, até a presença daquele que te ama. E de lá saem as ordens para que a resposta venha até você. E de maneira nenhuma alguém poderá impedir, porque a maneira como ela vem é poderosamente. No meio daquela tempestade, daquela ventania, quando o barco está açoitado, quando o barco não podia andar, não se podia navegar naquele mar. Mas Jesus não navega, Jesus flutua, Jesus caminha por sobre as águas e vem em direção aos seus filhos, e vem em direção aos
discípulos. Escute o que eu vou lhe dizer. Ele virá dessa mesma forma em tua direção. Ele virá de maneira poderosa. Ele virá de maneira maravilhosa. Deus te poder, Deus te glória. Louvado seja o nosso Aleluia, glória a Deus. Glória. Glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala que os discípulos gritaram, se assustaram e começaram a dizer: é um fantasma. Não, meu irmão, não é fantasma, porque eles não existem. Quem vinha daquela maneira, parece que eu ouço os passos de Jesus tocando o mar, aonde já se viu. Nós conhecemos a história bíblica de que Deus abriu o mar vermelho, de que Deus abriu o rio Jordão, mas alguém caminhando sobre as águas. Esse lado nós não conhecíamos. Aí vem Jesus, nascido da mulher, e começa a trazer essa revelação para a terra. Ele estava dizendo que aquele que se atreve a crer, não existirá o impossível. Ele mesmo disse que tudo é possível ao que crê. Aqui você vê o limite do que você vai viver. Ele disse que tudo, até onde você consegue crer, é até onde você vai viver. Porque ele foi claro: tudo é possível ao que crê. O limite do que você vai viver depende do quanto você consegue crer. É por isso que ele nos chama para crer. Quando você olha para a circunstância, você duvida. Quando você olha para os falatórios, você duvida. Quando você olha para si mesmo, para a sua capacidade, você duvida. Quando você olha para todos os acontecimentos, você duvida. É por isso que nós não temos que ficar olhando para essas coisas. Foi Paulo que disse: nós andamos por fé. Nós andamos por fé e acabou. E acabou. Precisamos dessa realidade dentro de nós. Agora, a Bíblia fala que os discípulos estão gritando, estão assustados, estão com medo, estão achando que é um demônio. Você já pensou que todas as coisas que você não consegue explicar, alguns acontecimentos você atribui a demônios? Por que isso? Porque é natural, já que você não tem explicação, já que é um demônio. Porque não se pode explicar.
algumas pessoas nesse tempo dizem que esse vírus é chinês. Outros dizem que é maligno. E alguns outros dizem que foi Deus. Então são várias as atribuição disso. Nós sabemos aonde nasceu, aonde se manifestou. Agora, quem é que mandou? Eu não sei. Porque para muitas coisas fez um bem danado isso aí. É ou não é? Como assim, pastor? Ah, meu irmão, tem muita gente orgulhosa aí que ficou mansinho, ficou humilde. É ou não é? Tinha muita gente soberba que baixou a bola. Tinha muito prepotente que viu que tudo que eles têm não é nada. Tem muitos que estavam balangando assim para servir a Deus, agora é crente de verdade. Então assim, eu não sei se foi o diabo que mandou. Se ele mandou, ele se lascou, porque fez tão bem para tantos crentes. Pastor, deu limitação a alguma coisa? O povo precisa de limite. É ou não é? Às vezes as pessoas dão sem limite, faz o que dá na telha. Se foi o chinês que fez, eu não sei quem inspirou eles. Mas enfim. Agora, ouça bem. Jesus, porém, lhes disse logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu! Ei, sou eu! Não fantasma não, não capeta não, sou eu, Jesus. Aí Pedro disse assim: me prova quem é você. Me manda aí por você mandar. Eu disse: bom, se essa é a maneira de eu provar que eu sou eu, então vem. Agora ouça isso. Quando Jesus diz uma palavra, ele cria caminhos. Pedro desceu do barco, ele pisou em caminho que ele nunca tinha pisado. Quando Jesus dá uma palavra, ele cria caminhos. O profeta Isaías, ele disse que, deixa eu ler aqui, 43, verso 19. Coloca ali, pessoal. 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Saindo à luz é se mostrando, aparecendo, saindo do escuro e se apresentando. Está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Ele está dizendo: eu faço coisa nova. E o que é novo? Um caminho aonde não existe. Uma porta aonde não existe. Escute isso, irmãos. Quando nós absorvemos essa palavra, nós começamos a viver como viveram os nossos antepassados na fé, os nossos inspiradores da Bíblia. Por exemplo, José,
O irmão mais novo foi vendido pelos seus irmãos para aquela campanha de ismaelita, por causa da inveja. José chegou na casa de Potifar, ele fez o quê? Governou. Da casa de Potifar ele foi para o presídio, ele fez o que lá no presídio? Governou. Do presídio ele saiu para o palácio, o que ele fez no palácio? Governou. A realidade que estava dentro dele aflorou. Não era a situação que ele estava vivendo, que ele ia viver. Eu estou aqui preso, eu estou sendo caluniado. Ele era o que era. Não importava a circunstância, não importava a situação. Estava dentro dele a realidade. Ele tinha um comando de Deus, uma palavra de Deus. E quando Deus disse uma coisa, ele cria caminhos. Ele já sabia o caminho que ele devia percorrer. Ele já sabia qual seria o futuro. Deus mostrou para ele o futuro dele. Deus disse para ele que ele governaria. E não importava a circunstância pelo meio do caminho que ele estava passando. Quando você olha para o livro de Daniel, encontrando a mesma coisa, a realidade que estava dentro dele fez com que eles governassem dentro dos Medos e Persas e no governo de Ciro. Houve transição e eles governaram do mesmo jeito. Porque quando Deus diz uma coisa, Deus te libera uma palavra, Ele cria caminhos. Às vezes, nós queremos enxergar. Eu quero ver. Essa não é a ótica bíblica. Você primeiro crê, depois você vê. Porque se creres, você verá a glória de Deus. E o que é crer? Bom, conheço a realidade que está dentro de mim. Conheço o meu Senhor. Confio na sua palavra que Ele me disse. Ainda que tudo agora parece que não tem nada a ver com o que Ele me disse. Mas Ele disse a palavra. E Deus não é homem para mentir. Não é filho de homem para se arrepender. Os céus e a terra passam, mas as minhas palavras dele não passarão. Quando Deus disse alguma coisa, Ele já criou um caminho para você. Agora, sobre o que devemos caminhar? Caminhar sobre a palavra que Ele nos liberou. Qual foi a palavra que Ele liberou para você? Que palavra de Deus você tem? O que você carrega hoje? Qual é a mensagem que você carrega hoje dentro de você? Como você visualiza? O que é que você vive? O que é que te move? De onde você saiu? Qual é a mensagem que você tem? O que é que Deus já falou para você? Muitas das vezes nós queremos caminhar os nossos próprios caminhos, sair da palavra porque agora está dando errado. Então eu saio da palavra e me lasco. A minha segurança está na palavra, porque a palavra me deu caminho. Esse é o caminho que você tem que percorrer, irmãos. Escute isso. O Senhor liberou uma palavra para cada um de nós. Nós temos que percorrer esse caminho. Nós temos que caminhar dentro dessa palavra, desse caminho que foi criado por causa da sua palavra. Entenda isso, nós vamos caminhar de lado a lado. Lado a lado. Você pode nunca conseguir fazer o que eu faço, mas você pode fazer outras coisas muito mais excelentes do que eu, coisa que eu nunca conseguirei fazer.
Você pode viver experiências tão poderosas que eu nem imagino e nunca conseguirei viver, entenda isso. Você pode alcançar níveis que eu jamais imaginei alcançar. E você sabe a importância de tudo isso que Deus dá para cada um de nós? É que cada um de nós, trilhando o nosso caminho que Ele criou por Sua palavra, poderemos carregar outros, instruindo pelo mesmo caminho. Nós nunca poderemos guiar ninguém por um caminho que nunca caminhamos. Ele deu a palavra, Ele criou um caminho. Pedro agora desceu do barco e está caminhando por cima das águas. Está caminhando por cima das águas. Pedro sanguíneo, o que se atreveu a dizer: se és tu, me prove, me dando a autoridade de caminhar sobre as águas, pode vir. Quando surge dentro desse contexto, desse texto que estou pregando aqui, quando surge a tempestade, você precisa escolher de que lado você está. Ou você é daqueles que fica dentro do barco no seu conforto, sem Jesus, ou você é daqueles que se atrevem a caminhar em cima do mar com Jesus. Aleluia! Na quarta-feira passada nós tivemos a palavra Jesus dormindo dentro do barco, pregado pelo Paulo, que é outro contexto. Dentro do que eu estou dizendo hoje, quando surge a tempestade, com quem você quer estar? A quem você quer ouvir? Eu aconselho você, não ouça incrédulos. Não ande com incrédulos. Não pare para ouvir pessoas que não professam uma fé genuína. Não pare para ouvir pessoas que não querem subir de nível, que não quer viver uma dimensão maior, que não queira viver uma vida mais com Deus, uma vida mais cheia de Deus. Não pare para ouvir essas pessoas. Ouça pessoas que de verdade querem que você cresça, querem que você rompa, querem que você ande com Deus, querem que você cresça, querem que você prospere no teu caminho, querem que você se dê bem na sua família, no seu casamento, na sua profissão. Ande com pessoas que tenham a palavra de Deus. Jesus disse uma palavra e Pedro começou a caminhar sobre essa palavra. Eu quero dizer a você hoje, vou finalizar. Caminhe pela palavra que Ele te deu, porque essa palavra criou um caminho. Glória a Deus. Essa palavra criou um caminho. Eu acredito que pessoas que estão aqui, que estão me ouvindo, começou a pensar na palavra, nos acontecimentos que Deus provou. Que sim ou que não, e vão começar, baseado nisso, a ter atitudes de acordo com a sua palavra, porque Deus deu um caminho. Não abandone esse caminho, porque os outros podem parecer que agora é mais legais, está mais light, está mais suave, mas eles são caminhos de morte. Eles não te levarão a caminhos de vitória segundo Deus. Eles não te levarão. Se coloquem em pé, por favor. Eu quero orar com você. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos para começar
a lembrar, a ter recordações da palavra que Deus te deu. Da palavra que Ele liberou para você. A palavra que você carregou ardendo em teu coração por muito tempo. Mas a tempestade te açoitou no meio do mar. Os ventos sopraram no meio do mar. E você foi deixando essa palavra e abandonando esse caminho. Hoje é dia de você reconciliar-se com esse caminho, reconciliar-se com essa palavra. E a darabasura, macandarabasé. Senhor, que pede oração. Eu não conheço o problema que ela enfrenta agora, mas eu sei que Tu és a solução. Tu és a solução. Tu és a cura. Tu és a medicina. Tu és o remédio. Tu és o poder que opera. Tu és o poder. Tu és o amor que transforma. Tu és o amor que resgata. Toque a vida dela, Senhor. Toque a vida dela, Senhor. E traga, Senhor, o milagre. Dissipa todo esse mal familiar, problemas na família, problemas no casamento, família que estão falindo, sejam reconstruídas agora. Casamentos que estão falindo, sejam reconstruídos agora. Espíritos que têm tentado destruir vidas e pessoas, eu dou uma palavra de comando, em o nome de Jesus. Saiam da vida, da casa, do casamento, da família. Saiam e não volte nunca mais.
para que essa doença, essa dor, este mal saia. Eu oro para que as portas se abram para ele e para ela, para que a provisão financeira venha, para que a saúde psicológica, mental, emocional venha. Eu oro, Senhor, para que os corações deles sejam, Senhor, fortalecidos no seu espírito. Queima por dentro, Senhor. From what Minister was talking about, praying mother. Queima por dentro, I was in Senhor. my room, and we were in the middle of a situation about to be evicted. A lot of you know my story. Been homeless before. Disse About to Jesus be evicted, and I heard my mom crying in the middle of the night. que assim a sua luz resplandeça sobre vós, I thought she was para going que through something. Something was wrong. as pessoas que estão de fora I vejam pushed it open just to see what was wrong. e glorifiquem a It Deus wasn't the kind of crying that I thought it was. pelas boas obras que vêm de ti. Thanking God for His faithfulness. Even though she may not see, Manifeste a sua fé. declaring, God, you're still good, and I thank you for what we do have. We may not have all that we Mas manifeste as suas boas obras como um verdadeiro cristão, filho de Deus. E as pessoas glorificarão a vosso Pai Celestial por causa das boas obras que vêm de ti. Rompe as cadeias agora! Rompe as cadeias agora! Quebre as algemas agora! Todas as ligaduras sejam queimadas! Xerababai, anderabacai. Ei! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero nessa noite fazer uma pergunta. Oferecer a você a oportunidade de se entregar àquele que disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Você que nessa noite quer se entregar a este nosso Jesus, você que nessa noite quer confessá-lo como seu único Senhor e Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso. Você tem a oportunidade de entregar completamente para Ele, reconciliando com Ele, confessando a Ele como teu único Senhor, único Salvador. Está aqui a Ana. Pastora, vem aqui. Oh, bendito é o nome do Senhor. A Ana está se entregando a Jesus. Oh, bendito é o Senhor. Se tem mais alguma pessoa, aproveite esse momento. Entenda uma coisa. Você precisa, ainda que você congregue, ainda que você frequente uma igreja, você precisa se entregar para Jesus. Frequentar uma igreja não te faz salvo, assim como ficar dentro de uma garagem não te transforma em um carro. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo
como seu único Senhor e Salvador. E isso te dará a salvação. Ele te dará a salvação. Se tiver mais alguma pessoa, venha para frente. Dobre o joelho, Ana. Perante Deus. Eu quero fazer uma oração com você. E quero que você repita comigo. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu recebo a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Amém. Pai, a Ana está confessando a Jesus como o único Senhor e Salvador dela. Eu a transporto do reino das trevas para o reino de luz, para o reino de teu Filho amado Jesus. Perdoa os pecados dela. Escreve o nome dela no livro da vida. Senhor, encha do teu Espírito Santo, para que nenhum mal, nenhum pecado tenha mais legalidade sobre ela, mas que o poder do teu Espírito Santo a envolva e a faça crescer e ser fiel a ti, tocando-a desde a cabeça à planta dos pés e tornando-a um vaso escolhido, cheio, para a manifestação da tua glória e para manifestar como Filho de Deus a este mundo tenebroso que precisa tanto da luz do Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço agora. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bênção, né? Lembre-se, ele disse uma palavra e ele criou um caminho. Ele criou um caminho. Isso já é uma coisa muito real. Ele diz, já é. Amém? Vamos agradecer a Deus. Na terça-feira que vem, irmãos,